Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, a Rádio 87.9, São Gonçalo FM, a Rádio Santana FM na zona norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Neste domingo, celebramos a festa do batismo do Senhor. E o Evangelho que é proclamado na nossa liturgia é o de São Lucas, o capítulo 3, o versículo de 15 a 16, o versículo 21 a 22. Assim narra o evangelista: naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em sua narrativa, São Lucas afirma a respeito de Jesus: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. E com esta frase,
São Lucas nos introduz no coração da festa do batismo do Senhor que estamos celebrando, com a qual concluímos o tempo do Natal. Com 30 anos de idade, Jesus deixou Nazaré, foi ao Rio Jordão, se misturou entre os pecadores a fim de ser batizado por João. O batismo de João era um batismo de penitência, que utilizava o símbolo da água para expressar a purificação dos pecados. E João pregava esse batismo para todo o povo de Israel, a fim de prepará-lo, quem buscasse o batismo, para receber o Messias, cuja vinda era iminente. Entretanto, muitos pensavam que João fosse o Messias e, percebendo que havia essa expectativa no meio do povo, João dizia que depois dele viria um outro, muito maior do que ele, que batizaria não com a água, mas no Espírito Santo e no fogo. É Jesus, aquele do qual João se referia em sua pregação. Jesus não tinha necessidade de ser batizado por João, porque o batismo de João era de penitência. Mas Jesus, ao se batizar, assim o fez e quis fazê-lo, para manifestar a sua solidariedade com os pecadores e revelar o projeto salvador do Pai, de nos tornar filhos e filhas em seu Filho muito amado. Enquanto Jesus era batizado, ocorre sua manifestação, uma manifestação de Deus, em que Jesus é apresentado como o Redentor, segundo relata o evangelista Lucas, cujo evangelho nós ouvimos. Quando todo o povo estava sendo batizado, narra São Lucas, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O evangelista Lucas afirma que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. Claro que o Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo é invisível, como o vento, e pode ser representado por diversos símbolos. A menção à presença do Espírito como uma pomba pretende simplesmente nos ajudar a visualizar a sua descida, já que o ponto principal desse trecho do Evangelho de São Lucas é a afirmação de que o Espírito Santo ungiu Jesus para a missão messiânica. A voz que declara Jesus como Filho de Deus assume a formulação do cântico do servo de Javé do profeta Isaías. Eis o meu servo, fala o profeta Isaías, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. E o profeta Isaías ainda continua falando a respeito do servo de Javé. Diz a respeito do servo: ele não gritará, nem levantará a voz, não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega. O servo do Senhor não age com estardalhaço, nem grita pelas ruas recorrendo à força, à violência, ao espetáculo, mas é cuidadoso, age com bondade, respeito, mansidão e simplicidade. A referência ao servo de Javé sugere que a missão de Jesus não vai se desenrolar no triunfalismo, mas na obediência total ao plano de Deus, ao Pai. A missão que Jesus vai cumprir, ela é realizada na ternura, na não violência, na simplicidade e no amor. Ele não vai cumprir sua missão com poder e prepotência, mas com suavidade, respeitando as pessoas, cuidando para não quebrar a cana rachada, nem apagar a chama que ainda fumega, valorizando os mínimos sinais aonde seja possível recomeçar a vida e retomar a esperança. No momento em que Jesus é batizado, João Batista reconheceu que ele era o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso também o batismo no Jordão é uma epifania, é uma manifestação da identidade messiânica de Jesus e da sua obra redentora, que culminará no outro batismo da sua morte lá na cruz e da sua ressurreição, pelo qual o mundo inteiro será purificado no fogo da misericórdia divina, obtendo a remissão dos pecados. Eis porque, com o sacramento do batismo, não nos imergimos simplesmente nas águas do Jordão para proclamar o nosso compromisso de conversão, mas
Sobre nós é derramado o sangue redentor de Cristo, que nos purifica e nos salva. Jesus é o Filho amado do Pai, em quem Deus pôs nele a sua complacência, o seu bem-querer. É o Filho amado que resgata em nós a dignidade e a alegria de filhos e filhas de Deus. No fundo, todo o mistério de Cristo no mundo pode resumir-se com esta palavra batismo, ou seja, Jesus mergulhou em nossa realidade humana, se inseriu em nossa realidade humana, assumiu a nossa condição humana, a nossa natureza humana, para nos tornar participantes da sua vida divina. Encarnou-se, nasceu como nós, o Verbo de Deus, cresceu como nós e, quando chegou à idade adulta, manifestou a sua missão, começando precisamente com o batismo de conversão dado por João Batista. Na celebração do batismo do Senhor, percebemos, portanto, que a salvação que Jesus trouxe é para todos. E assim nós podemos fazer uma relação do Evangelho com a segunda leitura que é proclamada na liturgia do batismo do Senhor dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 a 38, que situa-se no contexto do crescimento da missão da igreja e da expansão da igreja primitiva, em que o Evangelho começa a ser pregado não apenas aos judeus, mas também aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E o capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos narra o encontro entre Pedro e Cornélio, que era um centurião romano, descrito nos Atos dos Apóstolos como um homem justo e temente a Deus. Cornélio tem uma revelação divina, que ele pede de chamar Pedro em sua casa. Ao mesmo tempo, também Pedro, em oração, tem uma visão em que Deus lhe mostra que todos os alimentos, antes considerados impuros pelos judeus, podem ser consumidos. E essa visão transmite uma mensagem clara para Pedro. Deus não faz distinção entre as pessoas, entre judeus e gentios, e, portanto, ele decide chegar à casa de Cornélio. E, ao chegar à casa de Cornélio, ele reconhece que Deus, de fato, não faz acepção de pessoas e anuncia o Evangelho, destacando que Jesus Cristo veio para todos, independentemente da origem ou nação. E ao reconhecer que Deus não faz distinção entre as pessoas, mas aceita quem o teme e pratica a justiça, Pedro demonstrou abertura à vontade divina. Tocada pela mensagem de Pedro, toda a família de Cornélio se converteu e naquele dia foi batizada. Esse episódio marca, portanto, o início da inclusão dos pagãos na fé cristã. A salvação que Jesus trouxe é para todos. E é por isso que também aqueles que não são judeus são beneficiados da salvação em Cristo Jesus. E essa lição reforça que a igreja, a comunidade cristã, deve acolher a todos, sem exclusão, especialmente os mais frágeis, pois Deus age por meio de nossa fraqueza para realizar o seu projeto de salvação. O discurso de Pedro na casa de Cornélio é fundamental para a teologia da igreja primitiva, pois confirma a inclusão dos gentios na nova aliança selada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, rompendo, portanto, as barreiras culturais e religiosas. No seu discurso, Pedro enfatiza que Jesus, ungido pelo Espírito Santo, realizou o bem e trouxe a libertação, mostrando que a salvação que ele trouxe é para todas as pessoas. E esse episódio marca, portanto, um avanço significativo na missão da igreja, que passa a acolher as pessoas de todas as nações. A celebração do batismo do Senhor é, portanto, a recordação do nosso batismo e do nosso compromisso de cristãos de levar a salvação de Deus a todas as pessoas. Cumprindo o mandato de Jesus, que envia seus discípulos em missão para que anunciasse o Evangelho, que fazesse as pessoas discípulos seus e as batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, celebrando a festa do batismo do Senhor, possamos também nós renovar a graça do nosso batismo, especialmente nesse ano que nós estamos celebrando o jubileu. Peregrinos de esperança, pois a esperança jamais nos decepciona. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz.
bendizeio. Louvai o Senhor, servos seus. Louvai o Senhor, porque é bom. Cantai ao seu nome suave. Uma voz do céu ressoa. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz. Eu bem sei que o Senhor é tão grande, que é maior do que todos os deuses. Ele faz tudo quanto lhe agrada, nas alturas dos céus e na terra. Uma voz do céu ressoa. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A saudade é um sentimento universal. Entretanto, a palavra saudade é um vocábulo típico da língua portuguesa. Segundo um poeta português, Fernando Pessoa, em um dos seus poemas, ele diz: saudade, só portugueses conseguem senti-las bem, porque tem essa palavra para dizer que as tem. A palavra saudade é intraduzível. Ela pode ser aproximada por alguns termos de outras línguas, especialmente as europeias, que podem captar alguns aspectos do seu significado. O termo mais comum para traduzir a palavra saudade é nostalgia. Encontramos tanto no espanhol, no inglês e italiano, como também no alemão e francês. Entretanto, nostalgia e saudade não é a mesma coisa. A nostalgia é um aspecto da saudade, mas a saudade, o conceito de saudade é muito mais amplo e complexo. Embora a nostalgia não abarque, a palavra nostalgia não abarque completamente o complexo conceito de saudade, reflete a palavra nostalgia algumas facetas desse sentimento, como o desejo, acompanhado de melancolia, de tristeza e dor, de rever algo ou alguém distante, ausente ou perdido. Entretanto, nostalgia não equivale à saudade. A palavra saudade possui uma profundidade e complexidade semântica maior. Nem sempre a saudade está associada à melancolia, à tristeza e à dor. Muitas vezes a saudade permite tornar presente, mesmo que apenas na memória, o que se foi, suprindo a ausência de uma pessoa, de um lugar ou de um momento. A saudade alimenta a esperança, não é apenas desejo do passado, ou memória do passado, e transforma-se em um anseio por algo que em muitos casos não pode ser recuperado ou revivido, exceto na lembrança e imaginação. E frequentemente, a saudade aponta tanto para o passado quanto para o futuro, quando nos remete a uma idealização de algo inalcançável. Na saudade pode ocorrer a melancolia, mas a melancolia que acompanha a saudade tem um aspecto contemplativo, que leva à introspecção e à valorização do que foi vivido. Além disso, a saudade entrelaça memória e amor, preservando momentos e relações como eternos. Rubem Alves, um teólogo e filósofo protestante, na sua crônica Comemorar, Recordar, define saudade como a presença de uma ausência, um elo que transcende a mera lembrança. Diz o Rubem Alves: saudade
é a inclinação da alma na direção das coisas amadas que se perderam e continuam presentes como dor. Ele descreve a saudade como um sofrimento essencial para preservar a memória do que foi amado, afirmando que o esquecimento seria uma traição ao amor. Rubem Alves narra a história de um homem que, dilacerado pela dor, pela perda de sua amada, recusa a oferta que os deuses lhe fazem de curar daquele sofrimento, esquecendo-se da amada. Ele recusou aquela oferta, pois a dor mantém viva a amada na sua memória. E esse ato reforça a ideia de que o sofrimento da saudade sustenta a presença simbólica do que foi perdido. Assim, o sofrimento não é um fardo a ser eliminado, mas é parte essencial da experiência de amar. Rubem Alves também, ele explora a conexão entre comemorar e recordar e vincula essas duas palavras à raiz latina cor, de onde deriva a palavra coração, e ressalta que recordar vai além do exercício mental, envolvendo profundamente o ser nas memórias que tocam o coração. Carlos Drummond de Andrade, em seu poema Ausência, aborda a saudade como um sentimento que transcende a perda. Diz Carlos Drummond de Andrade em uma das suas poesias: por muito tempo achei que a ânsia falta, e lastimava ignorante a falta. Hoje não há lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E Jamaro Quintana, em tom lapidar, afirma: o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Flor Bela Espanca, uma poetisa portuguesa, em sua coletânea Soró Saudade, ou seja, a Irmã Saudade, de 1923, faz da saudade um tema central de sua poética, transformando-a em um elo entre o passado e o presente, entre o amor e a dor. No poema Fanatismo, ela exprime: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cego de te ver. Não é sequer a raiva de te perder, nem a saudade de jamais ser tida. Entretanto, para Flor Bela, a saudade não é apenas a lembrança do que se foi, mas um sentimento que preserva a vitalidade do que foi amado. Assim, a dor da saudade torna-se uma forma de eternizar o amor. João Guimarães Rosa, grande escritor mineiro, por sua vez aborda a saudade como uma condição existencial, um elo espiritual entre o ser humano e o cosmos. Para ele, a saudade não se limita à perda, mas é também uma experiência de plenitude. Susana Campi Lages, no seu livro João Guimarães Rosa e a Saudade, explora essa complexidade, revelando como o autor transcende a dor e transforma a saudade em um estado de conexão e transcendência. Lages afirma que, na obra de Guimarães Rosa, saudade é um sentimento que une passado, presente e futuro, convidando o leitor a abraçar as ausências como parte essencial da experiência humana. A saudade, além de seu aspecto emocional, possui uma dimensão filosófica e existencial, porque remete ao eu partido, à transcendência e ao mistério, como expressa de forma paradoxal Fernando Pessoa em O Livro do Desassossego, quando ele diz: não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram. O anseio por algo inalcançável reflete o desejo pelo paraíso perdido e pela plenitude do eterno. Assim, a saudade torna-se um sentimento que transcende o tempo, um elo entre o finito e o infinito. Independentemente da cultura ou idioma, a saudade manifesta a experiência universal de sentir a falta de algo ou alguém que permanece vivo na memória e no coração. E esse sentimento, que combina ausência, desejo e introspecção, transcende fronteiras e se torna um elo entre o passado, o presente e o futuro. Na poética de Flor Bela, na filosofia de Rubem Alves, na transcendência de Guimarães Rosa, vemos como a saudade é capaz de unir dor e beleza, melancolia e esperança, tornando-se um dos sentimentos mais profundos e humanizadores da experiência humana. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que
que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.